Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de reflexão, mais um momento de verdadeira profundidade com a palavra do Senhor. Eu sou Daniel Arcanjo e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, mais um dia, perseverantes, continuar meditando, perseverantes na palavra do Senhor, o que por si só já é uma grande vitória. Nós temos uma grande dificuldade de rezar, mas o corpo humano, nossa carne tem uma grande dificuldade de rezar, de parar um instante sequer no meio desse turbilhão do dia a dia, mas que bom que você está aqui, que bom que você tirou um tempinho para Deus, que Deus possa te abençoar cada vez mais e que possamos continuamente buscar mais conhecimento, mais sabedoria que provém da palavra do Senhor. Hoje, continuamos na quarta semana do tempo comum. Hoje, neste sábado, vamos continuar com as leituras mais recentes, as leituras que a liturgia está nos propondo, a partir do primeiro livro de Reis, no capítulo 3, especialmente no capítulo 3. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido a rezar junto comigo a oração ao Espírito Santo, inspirada em Santa Miriam de Jesus crucificado, ela que foi carmelita carismática, uma carmelita que viveu muito os carismas do Espírito Santo. Rezemos juntos. Ó bom e amado Espírito Santo, clamo a Ti para que venha inspirar-me. Tu que és o amor do Pai e do Filho, clamo a Ti que venha consumir-me. Nessa jornada pelo verdadeiro caminho, clamo a Ti que venha conduzir-me. E diante de toda a frieza espiritual, clamo a Ti para que venha incendiar-me. Ó Maria, minha doce mãezinha, confio que constantemente há de olhar-me. Ó José, meu forte paizinho, confio que não deixe de guardar-me. Com Jesus intercedendo aí do céu, confio que logo venham abençoar-me. De todo mal, de toda ilusão, de todo perigo, confio que hão de preservar-me. Amém. Avancemos então para as nossas leituras. Primeira leitura de hoje, neste sábado, quarta semana no tempo comum. Primeiro livro de Reis. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu para Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu: Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá-me, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Com esta oração de Salomão, ela agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis, durante toda a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo de número 118, 119. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas.
Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Avancemos então para o Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansem um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder estar aqui meditando junto com vocês. E hoje, de modo muito especial, com um evangelho que toca muito meu coração. O evangelho da minha vida, particularmente, compartilhando aqui com vocês, o evangelho da minha vida nós já meditamos recentemente. O evangelho que fala justamente de Jesus em Nazaré e como ele não pôde fazer milagres, né? Um profeta que não é bem visto na sua própria terra, não é bem quisto na sua própria terra. Aqui nós temos uma outra situação. Neste caso, neste evangelho, esse até certo ponto é o evangelho que traz um pouco do meu chamado, traz a justificação do meu chamado. A minha vida ela está diretamente ligada a São Pedro, mas neste caso temos outra situação. Por que eu estou aqui? Eu, Daniel, né? Por que eu estou aqui? Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu prego? Por que eu medito? Por que eu rezo? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu faço tudo que eu faço dentro da comunidade? Por que eu sou consagrado? Por que eu caminho dessa maneira? Pode ser também a sua pergunta neste dia. Por que você está aqui? Por que você está meditando? Por que você está rezando tanto? Por que você busca o Senhor? Por que, afinal de contas, você caminha? Por que, afinal de contas, você não caminha? Por que você diz que é cristão? Por que você não vive o cristianismo? Várias perguntas, é algo que verdadeiramente nos leva a um mergulho em nossa própria vida. E quando eu digo isso porque é importante nós nos conhecermos, meus irmãos e irmãs, e aqui está na primeira leitura um homem que se conhecia muito bem. Um homem que sabia quem ele era. E quando eu digo homem, eu estou falando realmente de alguém que já era maduro o suficiente para conhecer a si mesmo, conhecer as próprias limitações. Salomão era esse que, apesar de novo, ele já era homem suficiente para olhar para si mesmo e dizer: eu não tenho capacidade para tanto. Eu não sou digno de ser rei nesse momento. Eu não passo de um adolescente, versículo 7. Não cabe a mim ainda governar, sou muito novo. Obviamente, quando você é novo, quando você é mais jovem, você pode até ter um certo receio de fazer as coisas, como eu tive um certo receio no início de dar aula, eu tive um certo receio no início de ser professor, de fazer mil coisas. Eu tive receio de começar a cantar, tive receio de começar a tocar, tive receio de começar a pregar, tive receio, isso faz parte de todos nós. No início é sempre assim. Mas cabe a nós também entendermos que nós somos humanos, e sendo humanos nós somos limitados, e aquele que ultrapassa os limites, ele está acima de tudo e de todos, é o mesmo Deus, que derrama os dons sobre cada um de nós e que nos dá os carismas, e dando os carismas nos impulsiona para o ministério, para o serviço, para a nossa caminhada. Salomão sabia disso muito bem. Quando ele vai até Gabaon, ele vai fazer aquilo que o antepassado dele fez. Ele vai fazer aquilo que o líder dos hebreus fez. Moisés subiu um monte para ficar num ponto mais alto, isolado e sozinho para conversar com Deus. Quando ele sobe até Gabaon, naquela região onde eles estavam, a palavra vai dizer no versículo 4, né, o lugar alto mais importante daquela região, Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Isso significa que Salomão ele
se retirou para estar isoladamente junto de Deus. E 1000 vezes se isolando, 1000 vezes meditando, 1000 vezes ficando sozinho, 1000 vezes indo falar com o Senhor, 1000 vezes ele ofereceu sacrifícios. 1000 vezes ele deu algo para Deus. Isso significa dizer, eu estou falando aqui antes de começar de fato o reinado de Salomão. Ainda não definitivamente, né? Ele estava para receber a coroa. 1000 vezes ele já tinha se encontrado com o Senhor. Olha só isso. A sabedoria de um jovem. Ele mesmo está dizendo isso. É um jovem apenas. Sou um jovem, sou apenas um adolescente. Ele ainda está desejando, se preparando para o reinado que vai ser colocado, que foi colocado nas mãos dele a partir da morte de seu pai. E aí, em determinado momento, Deus olha para ele muito agradecido, muito grato. Deus olha para ele e diz: tudo aquilo que você me pedir, eu te darei. Vejam, meus irmãos e irmãs, eu acho que eu já comentei isso também em meditação. Aqui, se você tem a capacidade de agradar a Deus de todas as formas possíveis, Deus sempre vai estar próximo de você. Estando próximo de você, Ele vai te conceder o que você pede. Isso não é uma moeda de troca, não é disso que eu estou falando. Estou falando aqui de você, a todo instante. Se você vive em estado de graça, você está mais próximo do seu milagre. Quanto mais longe do pecado, mais próximo da graça. Quanto mais longe do pecado, mais próximo dos dons. Quanto mais longe do pecado, mais próximo daquilo que você está esperando do Senhor, dos milagres, prodígios, sinais que Deus quer operar na sua vida. Ele quer te dar as graças, Ele quer te dar os prodígios, Ele quer te dar os milagres. Mas você precisa ser justo. Será que você está merecendo nesse momento? Salomão ofereceu 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios para o Senhor. 1000 sacrifícios naquela época. Ele ofereceu várias pombinhas, ele ofereceu várias aves, vários animais da terra, ofereceu vários carneiros. Ele ofereceu o melhor para Deus como sacrifício, como oferta. E Deus, se agradando dos sacrifícios, se agradando dos holocaustos e se agradando também do fato de que Salomão se retirava para ir encontrar o Senhor. Imagina só você 1000 dias seguidos entrando na capela para rezar. Imagina você durante 1000 dias seguidos indo falar com Deus. 1000 dias seguidos. 1000 holocaustos. 1000 sacrifícios. E eu não estou dizendo aqui que você precisa limitar e começar a contar os sacrifícios que você oferece para o Senhor, não. Estou dizendo que, independente da quantidade, é importantíssimo que nós possamos nos retirar, que nós possamos estar na presença de Deus, que nós possamos fazer de tudo para agradá-lo. Porque agradando a Deus, Ele vai se agradar com a nossa vida. E se agradando com a nossa vida, Ele vai nos conceder o milagre, os prodígios, as graças que nós desejamos, que nós necessitamos. Assim como Ele fez com Salomão. Mas, meus irmãos e irmãs, não podemos esquecer também daquela palavra no Evangelho que vai dizer, quando Jesus fala, né, àqueles fariseus e a outros também, se um filho pede pão, você vai dar pedra? Quem é sensato o suficiente para dar uma cobra ao seu filho? Não, né? Não tem como. Salomão sabia que ele não podia pedir qualquer coisa. Até certo ponto ele sabia que não ia adiantar chegar para Deus e dizer: Senhor, me dê riquezas. Senhor, eu quero glória. Eu quero ser adorado por essas pessoas. Eu quero ser exaltado por essas pessoas. Eu quero vencer todas as batalhas, todas as guerras. É isso que eu quero. Deus próprio olha para Salomão e diz, versículo 11: já que me pedistes dons e não pedistes longos dias de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, vou te conceder. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção. Mais agrada ao Senhor aquele coração que é sincero no seu pedido. E sendo sincero no pedido, vai pedir algo que não é pedra, é pão. Para nós, o pão
são os alimentos, são os dons, são os carismas, são as graças que são derramadas do alto. O pão para nós, o pão da vida, o pão do céu, ele é espiritual. Se você souber o que pedir, você vai pedir coisas espirituais. Você vai pedir dons, você vai pedir graças. Porque através dos dons, você consegue alcançar tudo aquilo que você deseja alcançar aqui. Salomão pediu sabedoria, meus irmãos e irmãs. Ele pediu sabedoria para reger um povo. Ele pediu sabedoria para saber como guiar um povo. Ele pediu sabedoria para saber como falar com um povo tão numeroso, como ele diz no versículo 9. A oração de Salomão agradou o Senhor, versículo 10. E aí o Senhor diz: já que me pedistes sabedoria para praticar a justiça, versículo 12, vou satisfazer o teu pedido. Vou te dar um coração sábio e inteligente. Deus se agrada com um pedido que é verdadeiramente divino. Quantas e quantas vezes você chegou para Deus e pediu: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma moto. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Você pediu bens materiais. E antes de pedir os bens materiais, você chegou a pedir dons? Antes de pedir os bens materiais, você pediu sabedoria? Você pediu calma? Você pediu paciência? Você pediu realmente coisas que você vai precisar usar no seu dia a dia? Eu digo isso, meus irmãos e irmãs, com profunda tranquilidade, porque eu vejo isso todo santo dia. Todo santo dia. Imagine você não é uma pessoa calma, não é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa que se estressa com muita facilidade. Aí você chega para Deus e pede uma moto, um carro. Mas você sabe muito bem, eu imagino que você sabe muito bem que no trânsito as coisas são muito estressantes. Se Deus não te deu um carro, se Deus não te deu uma moto, é porque talvez no trânsito você vai se estressar, você vai se chatear, você vai ficar com raiva, você vai pecar e você pode até causar um acidente. São muitas situações, Deus já está te precavendo de situações que você nem deve estar pensando. Você está pedindo uma casa, mas será que você tem condições suficientes para realmente sustentar uma casa neste momento? Será que você tem condições suficientes para sustentar uma família nesse momento? Talvez seja por isso que você ainda não encontrou ninguém, você ainda não casou, você ainda não tem uma casa. Você já pediu paciência, você já pediu verdadeiramente perseverança, você já pediu força para Deus, para que você possa realmente santificar o lugar onde você está. Talvez você more com seus familiares, com seus parentes. Você pede a ajuda do Senhor para você primeiramente evangelizar dentro da sua casa, antes de sair, antes de fazer coisas fora. Deus já está prevendo coisas antes mesmo de nós sabermos. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos pedir antes de pedir bens materiais? Peçamos os dons. Peçamos os dons do Senhor. Peçamos os carismas do Senhor. Senhor, me dá os carismas. Me dá a graça de saber como rezar, me dá a graça de saber como orar, me dá a graça de ser sábio, me dá a graça de ter paciência, me dá a graça de ter ciência, de ter verdadeiramente conhecimento, entendimento, discernimento. Me dá a graça, Senhor Jesus, para ser forte e corajoso. Me dá a graça, Senhor Jesus, para ser perseverante, para ser constante. Me dá a graça, Senhor Jesus, para que assim, através dessa sabedoria, através dessa inteligência, através de todo entendimento, através dessa fortaleza, através da graça de ser justo, que assim eu possa verdadeiramente alcançar os projetos, os sonhos, aquilo que eu desejo alcançar, aquilo que eu sonho em alcançar. Versículo 12, meus irmãos e irmãs, vou te dar um coração sábio e inteligente. Lembre-se, Salomão agradou o Senhor. Agradando o Senhor, Deus imediatamente disse que iria satisfazer o pedido de Salomão. Vou te dar um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá outro depois de ti. Mas vejam, meus irmãos e irmãs, que apesar de entregar para Salomão a sabedoria, a inteligência, o entendimento, Deus não parou por aí. Lembre-se, a oração de Salomão agradou o Senhor. Até que ponto a sua oração agrada ao Senhor? Não tem como saber diretamente. É difícil saber diretamente. Mas é só você parar para pensar. Será que a minha oração ela está imbuída de vaidade?
Será que minha oração ela está imbuída de arrogância, de egoísmo, de ganância? Ou a minha oração ela é sincera porque eu realmente preciso, porque vai ajudar na missão, porque eu vou glorificar a Deus através disso que eu estou pedindo, eu vou louvar a Deus através disso que eu estou pedindo? É assim, louvando a Deus, agradando a Deus nas nossas orações, que nós conseguimos aquilo que estamos pedindo. E aí Deus vem e fala o seguinte: não vou apenas te dar um coração sábio e inteligente, vou te dar também aquilo que não me pedistes. Vou te dar riqueza, vou te dar glória durante toda a tua vida. Aqueles que realmente oram de forma grata, oram louvando ao Senhor, pedem algo louvando ao Senhor, pedem algo não para satisfazer a própria vaidade, os próprios desejos, as próprias ânsias, mas realmente para que haja o louvor ao Senhor através daquilo que você esteja pedindo. Então o Senhor vai conceder. E ainda digo mais: se nós agradarmos o Senhor com as nossas orações, com nossos clamores, com nossos louvores, Ele vai dar ainda muito mais para nós. Como é que nós precisamos viver então? Sabendo como pedir. O Salmo de hoje vai nos ensinar isso. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Senhor, me ensina a seguir os teus mandamentos, me ensina a seguir tuas leis, me ensina a seguir tuas normas, me ensina a viver perante os carismas, me ensina a viver com os teus dons. Como um jovem pode viver uma vida pura? O Salmo responde: observando a palavra do Senhor. De todo o coração eu te procuro, não deixe que eu seja abandonado. Conserve em mim as tuas palavras, ó Senhor, para que eu não peque contra vós. Percebam, meus irmãos e irmãs, o Salmo está mostrando para nós a necessidade que existe de realmente aprender os mandamentos e, aprendendo os mandamentos, ser sábio, saber como viver na terra para agradar ao Senhor, e agradando o Senhor, que Ele possa então ser louvado e glorificado, para que assim todas as coisas possam ser feitas em nossas vidas. Versículo 14 vai dizer: seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Olha só o que o Salmo está dizendo, o que o salmista está dizendo. Se eu seguir a lei do Senhor, vou estar muito mais alegre, vou ser bem-aventurado, muito mais do que se eu tivesse todas as riquezas do mundo, porque eu posso ter tudo e ainda assim ser uma pessoa vazia. Com isso, meus irmãos e irmãs, vem nos falar então o Santo Evangelho de hoje, onde Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, vai dizer justamente aquilo que precisa estar nos nossos corações. Percebam como estava o povo. Eu quero que você preste atenção no povo. As perguntas que eu fiz no início, elas fazem parte do nosso autoconhecimento. Aquele povo se conhecia. Aquele povo sabia como era. Eu sei quem eu sou. Imagina você no meio daquela multidão, olhando para Jesus, escutando Jesus ensinar. E aí você bate no seu peito e diz: eu não sei de nada. Eu preciso de alguém que me ensine. Eu não sei de nada. É preciso humildade. É preciso realmente se rebaixar. É preciso abaixar a cabeça e esquecer todo o egoísmo, todo o egocentrismo e dizer: não, Senhor, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu preciso que o Senhor me ensine. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam ensinado, o que haviam feito, depois de Jesus enviá-los 2 a 2. E aí Jesus diz: vamos ficar sozinhos. Vamos para um lugar deserto, vamos descansar. Vocês precisam descansar. É bom que vocês descansem. Mas percebam uma coisa: Jesus ele tem compaixão. Eles saem e tem muita gente chegando, né, saindo, eles não tinham nem tempo para comer, era uma situação muito conturbada. O turbilhão do dia a dia dos apóstolos. Não é porque eles eram missionários que eles não tinham um turbilhão de atividade. Muitas pessoas conhecendo-os, sabendo que eles eram apóstolos, sabendo que eles eram discípulos do Senhor, muitas pessoas iriam até eles. Era difícil parar para comer até. Mas vejam bem, é preciso do descanso. Então eles foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Eles foram sozinhos de barco. Eles tomaram a atitude de ir sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e os reconheceram. Saindo de todas as cidades, correram a pé. Eles estavam no barco, correram a pé e chegaram antes deles nos lugares onde eles queriam ficar.
Veja, se você está fazendo algo que realmente agrada a outros, muito provavelmente as pessoas vão atrás de você. Agora, se você é este que está com o coração vazio e que precisa realmente aprender a orar, aprender a pedir algo para Jesus, você vai ser essa pessoa, você precisa ser essa pessoa que vai até Jesus. Lembre-se, Salomão, ele ficou sozinho com o Senhor, ele subia até Gabaon. Você está indo no sacrário? Você está indo realmente rezar? Você está parando a sua vida para falar com Deus? Ou você só está pedindo, pedindo, pedindo e não faz nada para o Senhor? Ao desembarcar, Jesus teve misericórdia daquela multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E aqui eu digo como um testemunho, eu estava numa novena, Nossa Senhora de Nazaré, e eu falei, Senhor, me ajude, nesta noite me ajude. E as pessoas não falavam nada na hora de partilhar, na hora da partilha, as pessoas não diziam nada. Basicamente, era só eu que falava. Porque eram como ovelhas sem pastor. Eu escutei a voz do Senhor dizendo para mim, o meu povo são como ovelhas sem pastor. Tendo compaixão, começou a ensinar-lhes muitas coisas. O Senhor não vai parar de te ensinar, o Senhor não vai parar de entregar para você aquilo que Ele deseja entregar. O Senhor não vai parar de dar para você os dons, dar para você as graças, mas você precisa correr atrás dele, você precisa agradá-lo com a sua oração, você precisa se entregar, você precisa se lançar. Olha o que o povo fez aqui no Evangelho, eles correram mais rápido do que o barco, chegaram no lugar afastado, chegaram no lugar deserto antes deles, antes dos apóstolos. Tudo porque eles precisavam de Jesus. Se você precisa de Jesus, se você está precisando de algo que só Ele pode fazer, você precisa demonstrar isso. Você precisa ir até Jesus. Você precisa ir até a graça do Senhor. Você precisa ir até Jesus. Nós precisamos ir até Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.